E aí, pessoal? Prontos para uma viagem no tempo? Preparem seus corações aventureiros porque vamos mergulhar no passado e explorar as primeiras grandes civilizações que pisaram neste planeta. Nossa missão? Desvendar os segredos, desvendar os mistérios e aprender com as histórias das pessoas que vieram antes de nós. Imaginem só, cidades vibrantes, monumentos que desafiam a gravidade e costumes milenares. Nossa aventura nos levará a lugares incríveis, do Oriente Médio às planícies da China, passando pelo mar Mediterrâneo. Vamos descobrir como essas culturas moldaram o mundo em que vivemos hoje, deixando um legado eterno na arte, arquitetura, escrita e muito mais. Então, preparem-se para desvendar mistérios, encontrar figuras lendárias como Cleópatra e se maravilhar com as conquistas dessas civilizações pioneiras. A aventura começa agora. Nossa primeira parada nos leva à Mesopotâmia, a terra entre rios, onde o Tigre e o Eufrates serpenteiam por terras férteis. É aqui, na antiga Suméria, que nossa história começa. Imaginem, por volta de 3500 a.C., os sumérios estavam construindo cidades vibrantes como Ur e Uruk, com zigurates, templos gigantescos que pareciam tocar o céu. Eles foram pioneiros na escrita, desenvolvendo a escrita cuneiforme, marcas em forma de cunha em tabletes de argila, para registrar suas histórias, leis e até mesmo suas primeiras epopeias, como a Epopeia de Gilgamesh, uma espécie de Senhor dos Anéis da época. Os sumérios também eram feras em matemática e astronomia, dividindo o tempo em unidades que ainda usamos hoje, como o minuto e a hora. Eles inventaram o arado, a roda e o sistema numérico de base 60, mostrando o quanto eram inteligentes. Mas, como muitas civilizações, a Suméria acabou desaparecendo, deixando um legado que atravessou o tempo, influenciando as culturas que vieram depois. Nossa próxima aventura nos leva às margens do rio Nilo, no Egito Antigo. É aqui que encontramos uma das civilizações mais icônicas da história, conhecida por seus faraós poderosos, hieróglifos misteriosos e, claro, as pirâmides majestosas que ainda hoje desafiam o tempo. Imaginem faraós como Tutancâmon e Cleópatra governando com poder absoluto, seus reinados imortalizados em monumentos colossais e hieróglifos enigmáticos, como se fossem os outdoors da época. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e desenvolveram métodos complexos de mumificação para preservar os corpos por toda a eternidade, como se fosse um desafio do Mannequin Challenge milenar. As pirâmides, tumbas elaboradas para abrigar os faraós na vida após a morte, são maravilhas da engenharia. Imaginem só: câmaras secretas, passagens que mais parecem um labirinto e uma precisão que faria qualquer engenheiro moderno tirar o chapéu. Os egípcios também eram feras em matemática, astronomia e medicina, desenvolvendo um calendário solar preciso e realizando cirurgias complexas. O Egito Antigo, com sua arte vibrante, crenças religiosas e faraós poderosos, deixou uma marca indelével na história, inspirando admiração e fascínio até hoje. Nossa expedição segue para o leste, rumo ao subcontinente indiano, lar da misteriosa civilização do Vale do Indo. Esta civilização avançada construiu cidades bem planejadas, como Harappa e Mohenjo-Daro, com complexos sistemas de esgoto e drenagem. As casas tinham banheiros e poços, mostrando preocupação com higiene. Eram artesãos talentosos, criando cerâmica e joias incríveis. Mas a escrita do Vale do Indo ainda não foi decifrada. As respostas podem estar esperando nas ruínas de suas cidades. Nossa jornada nos leva ao Extremo Oriente, para a terra de rios poderosos e uma cultura rica em história, a China Antiga. Por volta de 2000 a.C., a dinastia Xia lançou as bases para as dinastias que governariam a China por milênios. A dinastia Shang, conhecida por suas inovações em bronze e escrita, floresceu por volta de 1600 a.C. Os antigos chineses desenvolveram sistemas complexos de escrita e filosofias influentes, como o confucionismo. Das muralhas da China aos guerreiros de terracota, a China Antiga deixou um legado incrível em arte e arquitetura. Nossa aventura nos leva agora ao Mar Mediterrâneo, onde encontramos a enigmática civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta.
entre 2700 a.C. e 1450 a.C. Imaginem palácios luxuosos, adornados com afrescos vibrantes, que contavam histórias do dia a dia, touros majestosos e criaturas marinhas míticas, como se fossem os grafites da época. Os minoicos eram mestres em navegar pelos mares, comerciantes astutos, que estabeleceram rotas por todo o Mediterrâneo, conectando culturas e espalhando sua influência. O Palácio de Knossos, com seus labirintos, pátios ensolarados e afrescos coloridos, é um exemplo da sofisticação e prosperidade minoica. Mas o que aconteceu com essa civilização avançada? Desastres naturais, invasões ou talvez uma combinação de fatores levaram ao seu declínio misterioso, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Os minoicos, com sua arte vibrante, arquitetura impressionante e domínio dos mares, continuam sendo um enigma, lembrando-nos dos caprichos da história e dos mistérios que ainda esperam para ser desvendados. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas primeiras civilizações do mundo, mas é hora de refletir sobre seus legados duradouros, como uma boa retrospectiva no final do ano. Da Suméria, herdamos as bases da escrita, matemática e da vida urbana. O Egito Antigo nos presenteou com maravilhas arquitetônicas e um sistema de escrita complexo. A civilização do Vale do Indo nos lembra da importância do planejamento urbano e saneamento básico, enquanto a China Antiga moldou a cultura da Ásia Oriental com suas filosofias, arte e governo. Os minoicos, com seu domínio do mar e comércio, mostram a importância da troca entre culturas. Essas civilizações pioneiras não nos deixaram apenas um tesouro de artefatos, monumentos e histórias, mas moldaram nossa maneira de ver o mundo e nosso lugar nele. Seus acertos e erros são lições valiosas, inspirando-nos a aprender com o passado enquanto enfrentamos os desafios do presente. Preparem-se para se surpreender com algumas curiosidades sobre essas civilizações. Os antigos egípcios usavam amuletos para espantar o mal-olhado e acreditavam que o escaravelho era um símbolo de renascimento. Os sumérios foram os primeiros a usar a roda, inventando-a há mais de 5.500 anos. A Grande Muralha da China, iniciada na China Antiga, é a maior estrutura feita pelo homem no mundo, com mais de 21.000 quilômetros de extensão. Os minoicos adoravam uma deusa-mãe e realizavam rituais com touros, como podemos ver em seus afrescos. No Vale do Indo, arqueólogos encontraram um jogo de tabuleiro com mais de 4.000 anos, provando que o pessoal daquela época também gostava de se divertir. É fácil pensar nas civilizações antigas como algo distante e desconectado de nossas vidas hoje. Mas a verdade é que elas estão mais presentes do que imaginamos. Muitas palavras que usamos, os números que calculamos e até as histórias que contamos têm raízes nessas culturas. Nossa arquitetura, muitas vezes, se inspira em seus estilos, e nossos sistemas de governo e leis refletem suas ideias sobre justiça e ordem. Ao estudar as civilizações antigas, não estamos apenas olhando para o passado, mas entendendo melhor o presente e, quem sabe, até prevendo o futuro. Afinal, somos herdeiros de um legado cultural riquíssimo, moldado por aqueles que vieram antes de nós. Por um momento, imaginem como seria o mundo se essas civilizações antigas nunca tivessem existido, sem escrita, cidades, matemática, arte ou qualquer uma de suas outras contribuições. Seria um mundo muito diferente, não é mesmo? É difícil imaginar nossas vidas sem os conhecimentos e avanços que herdamos dessas culturas. É por isso que é tão importante estudarmos e aprendermos com o passado. Ao compreendermos de onde viemos, podemos ter uma melhor compreensão de quem somos e para onde estamos indo. E assim termina nossa jornada pelas civilizações mais antigas do mundo. Mas a aventura não precisa terminar aqui. Qual dessas culturas te fascinou mais? Seria a grandiosidade do Egito Antigo, os mistérios do Vale do Indo, a engenhosidade da Suméria ou a cultura vibrante da China Antiga? Existem muitas histórias para descobrir, mistérios para desvendar e lições para aprender. Cabe a cada um de nós continuar explorando, pesquisando
e se encantando com a riqueza do passado, pois ele pode nos ensinar muito sobre o presente e o futuro. Então, qual será sua próxima aventura? A história espera por você.